Hoje eu vou te contar aquilo que você não sabia sobre o consumo do açúcar. Sim, vocês sabiam que o açúcar já foi considerado uma iguaria de luxo? Então, no século XV, até mais ou menos o 17, na Europa, era muito típico a elite, a burguesia e os aristocratas consumirem o açúcar. Vindo do Brasil, vindo também do Caribe, as plantações de cana-de-açúcar eram então transportadas para a Europa e assim havia o consumo do açúcar pela grande elite. Era caro, inclusive no museu de Lisboa tem um museu muito interessante que é o Quake, que mostra um grande terremoto, né? Quando houve o grande terremoto lá em Lisboa. Nesse museu também eu fiquei sabendo que existe alguns registros de que a elite daquela época de Lisboa sempre consumia muito açúcar, inclusive ostentava uns dentes um pouco estranhos, justamente para mostrar que era um consumidor do açúcar. E olha como a moda, ela se repete ao longo dos anos, mas de uma forma diferente. Hoje em dia, a gente vê uma ostentação em relação ao consumo de açúcar mais refinado. As grandes marcas de luxo, como a Tiffany, inclusive inaugurou um café em São Paulo, aqui no Brasil, a Louis Vuitton, que tem um café lá na Champs-Élysées, em Paris, na sua loja, que fica uma fila um pouco grande, inclusive, para ter acesso, justamente para melhorar a acessibilidade da grande população a essa marca de luxo. Mas eu, como nutróloga, vim falar para vocês que o açúcar, ele já foi sim um artigo de luxo. E com a industrialização e as grandes produções do açúcar, ele ficou sendo muito barateado. E com o desenvolvimento da ciência, sim, a gente descobriu que o açúcar está associado com o desenvolvimento de diabetes, de obesidade e de todas as doenças associadas à obesidade. Logo, o consumo do açúcar hoje deixou de ser considerado um artigo de luxo e passou a ser considerado um vilão da saúde da vida moderna. Entender que essa acessibilidade ao luxo pode ser feito talvez de outra forma. Entendendo o que tem por trás disso vai fazer com que você consuma melhor e faça melhores escolhas dentro do seu bem-estar. A alimentação faz parte do novo luxo, sim. Saber escolher melhor aquilo que você vai nutrir o seu corpo vai lhe enriquecer de um capital cultural e muito mais. Vai melhorar o seu wellness, o seu bem-estar. E aí, você já sabia dessa informação? Já sabia que o açúcar já foi considerado um artigo de luxo? Já sabia que as grandes marcas de luxo também estão tentando dar essa acessibilidade para a grande população através desses cafés? E você vai consumir, você consome esse novo açúcar do luxo? Me conta aqui nos comentários.